Bom dia, vamos iniciar o nosso devocional dessa manhã, dessa semana. E a gente ainda está continuamos aqui, né, no assunto sobre organização. E a gente falou sobre a organização do Templo do Espírito Santo, nós falamos sobre a organização do nosso lar, da nossa casa, né? E hoje a gente vai falar sobre outra área que precisa muito de organização, que é do nosso tempo, né? Você já parou para pensar o quanto a falta de gestão e de organização do tempo faz com que a gente não consiga realizar e ser produtiva e fazer as coisas que a gente precisa fazer, tá? E a gente vai ver dentro da palavra do Senhor que Deus, ele é um Deus zeloso com o tempo. Deus é um Deus que cuida do tempo, tá? E eu quero ler o texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler lá. Eclesiastes 3, 1. Há um momento ou há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Amém? Então, olha o que a palavra está dizendo. Há um momento certo para tudo. Há um tempo certo para cada atividade debaixo do céu. Então, Deus, ele determina o tempo certo para cada coisa, para cada atividade debaixo do céu. E eu e você, nós temos determinado um tempo certo para cada atividade que nós temos para fazer no nosso dia, nas coisas que a gente tem que realizar no nosso dia a dia. Amém? Então a gente vai discorrer esse texto hoje para que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Oh, glória a Deus, papai. Obrigada, Espírito Santo, por esse tempo. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és Deus sobre nós. E, nós pedimos agora que Teu Espírito venha ter liberdade para falar ao nosso coração e nos ensinar sobre o tempo e sobre gerirmos o nosso tempo, o tempo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro, é assim que eu declaro. Amém. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? Como eu já tenho falado aqui nesses últimos dias. E ele também é um Deus que estabelece tempos, estabelece estações. E a gente também precisa entender que na organização do nosso dia, a gente precisa estabelecer os tempos, né? Precisamos criar, de certa forma, um cronograma de atividade, sabia? Porque senão a gente acaba passando o dia e não fez o que precisava ser feito. Quando nós não organizamos, nós acabamos nos perdendo nas nossas prioridades, tá? Pera lá, deixa eu pegar aqui. A gente acaba. Cadê?
E muitas vezes a gente não consegue fazer coisas que precisamos, não por falta de tempo. Você já viu as pessoas falando assim, ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Não é tempo, gente. Não tem direção, não tem prioridade naquilo que você precisa fazer. Aí fala assim, ah, estou ocupada demais, estou cansada demais, estou distraída demais. E quando vê, não fez o que precisava ser feito. Sabe por quê? Porque não consegue ter uma direção. Então, é aquilo que, voltando um pouquinho no que eu havia falado, né, na semana passada, sobre eu aprender a ter comando sobre mim mesma. Então, por exemplo, um lugarzinho que eu preciso aprender a ter comando é a quantidade de tempo que eu gasto com coisas que não estão me levando ao meu objetivo. E um lugar que é ladrão mesmo do nosso tempo é isso aqui, né? Então, eu levanto cedo, tenho coisas para organizar e tal, daí passou o período da manhã que eu deveria ter gasto ali, ó, investido, organizando os afazeres da casa e tal, mas eu tava, aquele tempo que eu precisava fazer isso, eu tava fazendo o quê? Às vezes aqui, dentro, né, do celular e quando eu vi, pá, o tempo passou e eu não fiz o que tinha que ter feito, né? Então, o problema não é a quantidade de tempo que nós temos, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Então, por que que tem gente que consegue fazer tanto, realizar tanto e outros não? Por conta, isso é porque essa pessoa que consegue fazer tudo que se propõe é porque ela aprendeu a administrar o tempo dela. Ela aprendeu a cuidar bem dessa moeda tão preciosa que é o nosso tempo. Porque de tudo que nós temos, a única coisa que não volta é o tempo. O tempo não volta, não volta mais, né? E tudo há um tempo, né? Até o nosso Deus determinou assim. Quando a gente continua lendo aqui, ele fala assim, ó, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de desconstruir, construir, tempo de chorar, tempo de rir, né? Então, tempo de se entristecer, tempo de dançar. Então, eu preciso entender os tempos. Mas aqui não estou falando, aqui está falando tempos de fases na nossa vida, certo? Esse tempo que está sendo dito aqui são de fases da nossa vida. Mas eu estou querendo trazer para uma coisa mais restrita, que não é nem por fases, por períodos de vivência, mas sim pela, pela cronologia de horas do nosso dia, né? Então, por quê? Eu preciso determinar o tempo. Não é que eu não possa utilizar o celular ou estar na rede social, porque a gente até trabalha com isso. Então, eu posso utilizar, mas eu preciso regrar o tempo que eu passo em cada uma das atividades, certo? Porque senão você está tendo tempo demais em lugares onde você não vai ter um resultado e tempo de menos aonde você deveria se dedicar, né? Então, ou por exemplo, que tempo eu tenho determinado com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com o esposo, né? Então, assim, eu preciso determinar o tempo que eu vou investir. Ou um tempo para eu estar investindo em mim, um tempo de eu estar aprendendo, de eu estar estudando. Nós precisamos sempre estar buscando, né? Esse tempo ele não volta. Só que, ó, só que Deus ele não é.
um compromisso, tá? Às vezes a gente investe tempo em tudo e aí para Deus a gente fala, se sobrar, eu dou para Deus o tempo. Ontem na casa de oração foi falado sobre oração, né? Sobre o tempo na presença de Deus. E a gente só consegue verdadeiramente construir um tempo em Deus se eu priorizar isso. E muitas vezes a gente não prioriza. A gente dá o que sobra, né? E Deus, ele é mais que um compromisso da nossa agenda. Ele precisa ser o centro da nossa agenda. Ou seja, tudo que está na minha agenda precisa ser norteado pelo Senhor. Então, tudo que está na minha agenda precisa primeiramente ser apresentado a Deus. Então, ele não é um compromisso da minha agenda. Ele é a própria agenda, entende? Então, em que lugar que está o Senhor? Ele é a própria agenda. E Jesus, em todos os seus compromissos, ele construiu uma rotina de que Deus sempre foi o primeiro. Deus sempre foi o centro de todos os seus compromissos. Em Marcos 1,35, fala de madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto onde ele orava. Então, Jesus ele sempre teve esse hábito e essa rotina de priorizar esse tempo em Deus, para apresentar ao Senhor a sua agenda diária. Então, quando Jesus saía para realizar as suas atividades, Deus já estava lá na frente fazendo para ele. Deus já estava lá na frente organizando. Por quê? Porque Jesus já havia entrado no seu escritório com o Pai e falado, papai, tá aqui, olha o meu dia. Hoje tenho eu irei visitar Carfanaum, vou visitar essa vila, aquela vila. O Senhor conhece os corações que ali estão, as vidas oprimidas que precisam ser libertas e curadas. Então eu já coloco diante do Senhor que o Senhor vai à frente, Pai. Que quando eu chegar ali, o Senhor já tenha preparado aquele lugar. E quando que você ou eu, a gente, antes de sair, antes de resolver as demandas da nossa agenda, a gente tem apresentado ao Senhor a nossa agenda. A gente muitas vezes só sai e nem fala para Ele o que precisamos fazer, o que precisamos resolver. Amém? Então vamos eh, buscar no Senhor este lugar de prioridade dos nossos afazeres diários, né? É, e Jesus tinha esse propósito, ele tinha essa prioridade. Sempre organizou o seu tempo para Deus, tá? Uma vida organizada não é uma vida cheia, ela é uma vida alinhada com Deus. Amém? Então, não adianta eu estar cheia, cheia, cheia de compromissos e achando que eu estou sendo extremamente produtiva e, na verdade, eu só estou cheia de compromissos. Se esses meus compromissos não estiverem alinhados com Deus, alinhados com o propósito, alinhados com o que Deus tem para falar, ministrar ao meu coração. Amém? Então, que a gente venha aprender verdadeiramente a organizar a nossa vida no Senhor, né? Porque senão a gente vai passar uma vida de extrema ocupação sem realizar o que
Deus precisa e deseja e espera que nós realizemos, né? Então, é, agora de forma prática aqui, como que eu posso ter um dia mais produtivo? Primeiro, né? Buscando sempre o centro da minha agenda, que é o Senhor, que é Deus, apresentando a Deus a minha vida, apresentando o meu dia, apresentando as minhas demandas, apresentando o que precisa ser feito. E o que é muito importante, gente, muito importante, é ter uma agendinha, tá? Uma agendinha para você anotar as coisas que você precisa fazer para aquele dia. Por exemplo, eu tenho aqui o que eu preciso fazer para hoje, a minha demanda de hoje, o que eu preciso organizar, tá aqui na minha agendinha. Então, e aí eu vou administrando as minhas horas para que eu possa cumprir tudo o que eu me propus. Porque se você não, primeiro, ligar o teu entendimento, falar, olha, no período da manhã, de tal hora eu vou fazer isso, aí tal hora eu tenho isso para fazer, eu tenho também essa outra atividade, é, agora eu vou fazer isso. Você não faz, porque você não determinou o horário, determinou o tempo para realizar aquela atividade. Quando você determina o tempo e o horário para a realização da atividade que você está se propondo, é, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil para você conseguir se organizar e para você conseguir ter gestão do seu tempo, tá bom? Porque Deus é um Deus que tem gestão do tempo e nós precisamos aprender com Ele a ter gestão do nosso tempo, a ter gestão do nosso dia, das coisas que precisamos fazer. E faz uma listinha de prioridades, tá? E nessa listinha, eu aprendi algo sobre essa lista de prioridade para tudo na nossa vida, tá? É, até para as decisões que eu tenha que tomar, para compromissos que eu preciso fazer. O topo, aí assim, eu já ouvi falar assim, que o topo da lista é Deus. Só que é como eu falei para vocês aqui, Deus, ele não é um item de lista. Deus é a lista. Deus é tudo. Porque o Senhor, ele tá em tudo. Então ele não precisa estar no topo de lista. Ele precisa estar presente em cada item da lista, porque ele é o que nos conduz, ele é o que que, que, que nos orienta em cada ação. E diante disso, o primeiro que tem que estar acima é a família, não é a igreja, entende? É a família. A família vem primeiro, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. O nosso primeiro ministério é a família. Depois que eu estiver assistindo ou entregando o meu melhor ali para minha casa, para minha família, então eu vou olhar também para os meus outros ministérios. Porque a família é o meu primeiro ministério, porém, ela não é o meu único ministério. Eu tenho outros ministérios que o Senhor tem entregado para mim.
assim como o Senhor tem entregado para você, além da sua família. Às vezes você exerce alguma função na igreja, faz alguma coisa a mais na igreja, e você também tem responsabilidade com esses outros ministérios. Mas você não pode empenhar sua vida de tal forma para outros ministérios, para outras funções, que seja na própria igreja ou que seja o seu trabalho secular, seja qual for a outra função que você tenha, e deixar a tua família em segundo plano, deixar a tua família desassistida. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui em casa nós temos um dia que a gente tira para nós. Para nós que eu digo a minha família, né? E nas terças-feiras nós costumamos sentar juntos à mesa e fazer uma comida diferente, um lanche diferente na sexta-noite, eu digo, né? Eu, meu marido, os meus filhos. E aí a gente faz alguma brincadeira, joga Uno, faz alguma coisa juntos, tá? Nessa terça-feira mesmo, eh, nós tivemos esse tempo, jogamos Uno, a gente tirou, tipo assim, eu cheguei em casa e aí eu falei, o que que a gente vai fazer para comer? Aí eu comprei as coisas para fazer hambúrguer. Aí eu preparei os hambúrgueres, né, para nós, aqueles sanduichão com ovo, com carne de hambúrguer, com calabresa, tá? Preparei, ficou bem gostoso. Aí preparei os hambúrguer e aí a gente comeu o hambúrguer e tal ali juntos. E depois a gente fez a gente fez partidas de Uno, né? A gente faz sempre assim, melhor de três. Quem vai vencer? Quem vencer três vezes, aí, né, é o campeão. E essa semana quem foi a campeã foi a Sofia. De todas as vezes que a gente começou as partidas, ela nunca tinha sido a campeã. Agora ela foi a campeã, ela que ganhou as três partidas. Então, e depois a gente ainda foi assistir um filme. E, gente, é muito bom. Então, esse tempo de a gente passar juntas, sabe, de ter momento também de oração, tem dias que nós paramos e aí já não é para brincar, a gente senta junto na sala, pega a Bíblia, eu leio algum texto e a gente conversa sobre o texto. Então, é um momento de conexão mais de alma também. E eu busco compreender como é que tá o coraçãozinho deles, como que eles estão se sentindo. E ali a gente, nossa, já teve momentos assim riquíssimos de cura, sabe? Nesse tempo que a gente tira juntos, na sala, conversando. E já teve vezes assim, que a minha Sofia, ela é um pouco mais retraída, mais reservada. E já teve momentos de ela abrir o coração e eu descobri coisas, sabe, que estava ali dentro dela e que eu não tinha visto e que ela deixou meio escondido e ela começar a chorar, sabe, e Deus tratar com ela. Então, isso no nosso tempo de família, entende? Isso é a coisa mais rica que existe. Porque o que que adianta eu estar num altar, ministrando, falando, pregando para as mulheres, pregando às vezes para vocês que está aqui, se na minha família eu não conseguir ter acesso aos corações, né? Então, é muito importante a gente investir esse tempo em família, em construção de comunhão um com o outro e de comunhão na presença do Pai. Porque eu sei que esse tempo que nós investimos, seja num jogo, numa brincadeira, ou seja numa conversa, seja compartilhando juntos a palavra, isso está sendo marcado para a eternidade no coração deles.
para a eternidade, porque é o que realmente importa. Eu nunca tive isso com os meus pais. O meu lar foi construído diferente, porque não era algo que estava neles e não é culpa deles. Eles me deram o melhor que eles tinham. E eu louvo a Deus pela vida deles, por tudo que os meus pais me deram. Foi o melhor que eles tinham. Mas hoje eu tenho um entendimento de reino, eu tenho um entendimento da palavra, eu tenho um entendimento dessa prioridade, porque ahn, a gente vem de lares onde a prioridade é o tempo a ser gasto, o prioritário do tempo a ser investido em ganhar dinheiro, em adquirir coisas. É claro que precisa ter tempo investido nessa área, mas eu jamais vou sacrificar minha casa, sacrificar minha família para ganhar mais dinheiro, porque isso não vale a pena, ok? Então, gente, hoje a nossa palavra foi sobre a gestão do tempo, tá? Que o Senhor, que o Espírito Santo verdadeiramente possa nos ensinar de forma sábia a investirmos o tempo que Ele tem nos dado, que é a moeda mais preciosa, é o tempo. A moeda mais preciosa é o tempo, tá? Então não jogue fora o tempo, não desperdice, mas invista com sabedoria cada minuto, cada segundo do seu dia, porque senão amanhã a gente pode se arrepender. Senão amanhã você pode se arrepender, porque você vai olhar para trás e falar, no que eu investi o meu dia? No que eu tenho investido os meus dias? Bom, quero orar por você, abençoar o teu dia, dizer que este é o dia que o Senhor já fez. Hoje temos culto de casais na igreja e que seja um tempo de alinhamento, né, entre os casais. E é um tempo de investimento também, né? Tá bom? Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por este dia, obrigada por esta palavra, obrigada por este tempo. E que o teu Espírito tenha liberdade para tratar, ministrar nas nossas vidas, nos dê sabedoria, Espírito Santo. Nos dê sabedoria para que não venhamos nos arrepender sobre a forma que estamos gerindo o tempo que o Senhor nos deu. Nós não sabemos quanto tempo temos mais por aqui. Não sabemos. Por isso eu te peço, papai, nos dê sabedoria para que possamos investi-lo com graça e entendimento, para que não venhamos nos arrepender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo o dia de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que ouviram esta palavra ou que ouvirão depois, e termino uma palavra de bênção para cada uma, para a glória do teu nome. É assim que eu oro, te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe seu dia e cuide bem. Legal. Cuide bem do tempo que o Senhor tem te dado.
Em nome de Jesus. Até mais, semana que vem. E para quem é casada, que vai ao culto de casais, até mais à noite também.